Ora viva, mais uma vez muito obrigado por estar conectado a este espaço. Está no ar o Fora de Jogo, este que é um programa que habitualmente vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas e aos domingos às 11 horas da manhã. Nós estamos a conduzir esse espaço na sequência daquilo que é o programa eleitoral para a Associação Profissional de Basquetebol de Luanda, certo? Meu nome é Paulo de Angola e, como habitualmente, estou ladeado do Silvio Capuepo, que é a dupla que constitui este programa, este Fora de Jogo, que é completado por cada um de vocês, por cada um de vós, naquilo que é a participação individual que cada um tem estado a dar a este programa. Vocês são a razão da nossa existência. Eu sei que esse ditado já é velho e as tantas parece meio blá 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 blá, mas nós só existimos graças a vocês. Portanto, mais uma vez recomendo, subscrevem o nosso canal, acionem o sino, partilhem o máximo possível o link e não deixem de debitar os vossos subsídios a partir dos comentários, porque por via dela vocês como participam diretamente no programa e também nos ajudam a ter aqui algumas ilações e quiçá até o crescimento do próprio espaço. Como disse, nós vamos hoje entrar para o basquetebol, vamos fazer aqui uma viagem na ficha curricular de uma das grandes estrelas do nosso basquetebol, que hoje então vai nos levar aqui a possibilidade de novas funções, mas tudo isso é possível graças a Super Seguros, que é a seguradora que nos coloca até aqui por via dos seus diversificados serviços e produtos, a quem eu recomendo. Visitem o site www.superseguros.ao e que, de igual modo, também visitarem aqui as ferramentas da Manura Prestação de Serviço, que tem estado a nos adicionar aqui vários e vários produtos, várias soluções por via daquilo que são os materiais voltados para os aspectos gráficos e etc. Então, aproveitem esse minuto, subscrevem o canal. Quem quiser ir ao WC aproveite, quem quiser beber água aproveite, mas não faça antes de avisar o amigo e subscrever o nosso portal, o nosso canal, acionando o sino para que possas receber todas as notificações. Se calhar estás a dizer, olha, estamos sempre a falar a mesma coisa, mas é importante para o YouTube perceber que o conteúdo é relevante e mais pessoas precisam ser adicionadas junto àquilo que é as características ou então as condicionantes dos algoritmos. Agora sim, Silvio, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, senhores companheiros. Quando é que foi a primeira vez que viste um jogo de basquetebol? É assim mesmo, tipo de ver, não é de te contarem, não. 1989. 1989. Afrobasket. Eu penso que foi a mesma edição que eu vi. Mas vi pela televisão, porque os meus primos, irmãos mais velhos, porque nós em África o primo é irmão, eu só tinha 9 anos e não me deixaram ir ao pavilhão. Mas tu estavas ainda lá nos outros lados a discutir uma lavra de diamantes, não? Não, em 89 estava entre o vai e vem para Luanda, né? Eu conheci a capital de Angola pela primeira vez em 86 e de lá para cá foi indo e vindo. Você já tinha um televisor em 89? Em 89 em Luanda? É. Na sua casa em particular? Em Luanda? Ou ia também de assistir na casa do vizinho, limpar o chão do vizinho e ver... Não, eu quando vinha a Luanda ficava na casa de uma tia. Que já tinha televisor? E deixa-me só dizer assim, era membro do partido. Resposta dada, já tinham condições. Mas olha, antes de irmos aqui para o nosso convidado, só mais uma curiosidade. No Afrobasket 89, é aquela geração do Jean-Jacques? Os cotas todos. Guimarães. Jean-Jacques, Guimarães. Macedo. Paulo Macedo, o falecido Ângelo, o Aníbal Moreira, o Nelson Sardinha. Eu penso que o Erlander também nesta altura. Havia um triplista, o Necas. Sim, o Necas era o triplista e o Erlander era o miúdo que estava a ser introduzido. Não é? Epa, eu acho que se tivermos que falar do basquetebol... nosso primeiro título de séniores. Milton, antes da saudação, qual foi o primeiro jogo de basquetebol que viste, assim como tal, no formato do Silvio na televisão? Sei que já tinhas televisor, nem preciso te questionar isto, mas qual foi o primeiro jogo que viste de facto um jogo de basquetebol? Bem, boa tarde. Não era para saudar ainda. Mas pronto, já saudaste. Já saudei. Yeah. O primeiro jogo que vi foi Petro 1º de Agosto. Na televisão ou ao vivo? Não, na televisão. Na altura ainda era muito miúdo e
Se não fosse a irmã ter que levar ao campo, não tinha como. Então, Olha, eu receio que se não soltarmos um bocadinho mais a voz, os nossos espectadores que estão com a internet até do 5G vão conseguir nos perceber. Os que estão a lutar com 3G podem ter ali alguma dificuldade. claro. Há uma questão que eu tenho estado sempre a colocar, sempre, pelo menos me lembro. Onde é que tu estavas aí nesta altura? Em 89. 89. 89, estava a tentar produzir-me, nesse caso. Ainda estava aí, meus pais estavam a pensar. Entendeste? Entendi. Pronto, é melhor não traduzir porque podem estar criadas. Mas a sua fonte de inspiração vem daquilo que era produzido a nível local, nacional, ou também com muitos outros já a partir das NBAs? Não. A minha fonte de inspiração, sem sombra de dúvida, foi, em primeira instância, foi local. Okay. E sempre disse e continuarei a dizer que a minha referência era o Miguel Lutonda. Okay. Miguel Lutonda era a pessoa, era o atleta que eu olhava e inspirava-me e eu dizia, e até que, dado momento, também algumas pessoas entenderam que podiam contornar aquilo que eu, traduzindo o que eu dizia de forma pejorativa, mas não. Eu sempre disse que quando conseguisse ser um grande jogador que ia trabalhar para o efeito, gostaria de ser igual ou melhor que Miguel Lutonda. E até hoje é isso que me motivou. Depois é que eu olhei para fora, porque temos que dar valor àquilo que é a prata da casa. Olha, nós precisamos entrar para a sua ficha, do ponto de vista de CV, mas permita-me aqui aproveitar a oportunidade para fazer duas questões. Achas que chegaste ao nível do Miguel Lutonda? Assim, honestamente falando. Sei que era um sonho. Era um sonho, mas não. Não chegaste? Não. Tu sentias dentro do campo que havia uma rivalidade de fora entre o Miguel Lutonda e o Milton Barros? Ou Milton Barros e Miguel Lutonda? Bem, eu responderia da seguinte maneira. No caso, a partir de fora, não entre vocês, a partir de fora. A partir de fora, aquelas pessoas que não olhavam para o desporto, que na vertente que deve-se fazer amigos, que a dado momento somos adversários, mas por detrás de tudo isso devemos ter uma convivência salutar. De que a rivalidade só são aqueles 48 minutos e termina. Tudo o resto era espetacular. Aliás, eu penso que o desporto, uma das grandes virtudes do desporto é exatamente isto, né? Exatamente. Bem, esta é a essência, mas infelizmente o ser humano, claro, transforma tudo. Com certeza. A essa altura, quem está sintonizado, ou quem está sintonizado, está a perguntar, mas quem é esse que está aí a falar? Sonhava ser como o Lutonda e conseguiu, não conseguiu. No 89 estava ali ou estava onde? Quem é de facto Milton Barros? Bem, Milton Barros é um rapaz que nasceu em Cabinda, mais propriamente lá na Kakongo, aos 21 de 6 de 1984. Começou a dar os seus primeiros passos no Vila Clotilde. Depois fez um interregno e rumou para o Petro Atlético em 1996, onde aí sim começou a minha trajetória basquetebolística nos escalões etários do Petro Atlético, onde pude cumprir com todos os processos daquilo que possamos dizer que é o processo de formação de todo e qualquer atleta até atingir os escalões de séniores. Fiz parte da formação do Petro, desde mini basket iniciado, juvenis B, juvenis A. Na altura haviam quase todos os escalões haviam duas equipas e eu cumpri com todos esses processos até chegar aos escalões de séniores. Sou formado em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Marketing. Para além da formação académica, também tenho nível 1, nível 2, possamos assim dizer, ou duas formações em Gestão Desportiva, promovida pelo Comitê Olímpico Angolano e pelo INAD. Foi pensando mesmo já na vida pós-basquete que
comecei a preparar-me para um dia ter que abraçar o desafio. Pôs basquete competitivo, Mas continuando no basquete. Para podermos então emprestar também o nosso saber, porque tudo que nos tornamos hoje é graças ao basquete. Se não apostasse no basquete, se calhar não estaria aqui esse Milton, se calhar teria perdido, se calhar eu já não estaria, fazer parte de grupos de marginais, etc. Ou estaria nessa altura a fazer companhia de cela, que o seu velho amigo está na comarca? Ou não está nessa condição? Não tens ainda uma ficha? Não. Graças a Deus não. E por isso é que disse, graças ao basquete, é que me tornei o que sou hoje. E penso que a forma que temos de retribuir tudo aquilo quanto o basquete nos tornou é esta, de poder então agora poder ajudar a mudar um bocadinho aquilo que é o paradigma do basquetebol. Então nos propusemos a candidatar-se à Associação Profissional de Basquetebol. Milton, ainda olhando para a sua ficha, o que é que lhe levou a jogar basquetebol? Bem, nós já viemos de uma família desportista. O meu pai foi jogador de futebol em Cabinda, interrompeu por causa da situação política que se vivia na altura, mas ele próprio é que nos motivava à prática desportiva. E a minha irmã também foi atleta de handball, jogou handball no Vila Clotilde. Daí começou então os meus passos ao basquetebol, porque eu ia assistir e depois o Vila treinava. Na altura o treinador era o falecido coach Dodô, chamavam coach Dodô, eu que era o treinador. A minha irmã pediu a ele que eu pudesse, enquanto eu aguardava, pudesse treinar com a equipa. Aí comecei, fui ganhando gostinho pela modalidade e aí já não parei. Mas em algum momento, se ainda no escalão etário, já sénior, em algum momento o Milton disse, acho que isso não é para mim. Pensou em desistir? Pensei. Quando e porquê? Na altura da transição entre júniores e séniores. Porquê? Eram poucas equipas a competirem, mas o nível de qualidade extremamente elevado. Haviam 10 jogadores ou 20 jogadores para a mesma posição. Portanto, estamos a falar exatamente daquilo que nós reclamamos hoje. Claro. Não temos competição sub-23. Não temos. Porque seria a intermédia. A intermédia. Tu cumpres com o processo e depois, claro, tens que estar entre os melhores. Para estar entre os melhores tem que haver abertura, tem que haver espaço. E naquela altura temos que ser realistas, olharmos para os processos de transições que foram feitas tanto nos clubes como na seleção nacional. Era impensável naquela altura eu ter que tirar lugar, por exemplo, de Benjamin Avô, de um Cristóvão Swing, de um Miguel Lutonda. Então era um leque de atletas com muita qualidade que eu cheguei a dizer, não, alto lá. Vou parar, vou procurar fazer outra coisa para poder seguir a minha vida e quem sabe um dia poder dar o meu contributo de forma indireta ao basquetebol ou ao desporto em geral. E hoje quando olha para a carreira que depois foi a carreira do Milton Barros, tem orgulho do que fez? Tem orgulho da sua trajetória? Claro, saí com o sentimento de dever cumprido. Aliás, é um sentimento de dever cumprido que vem aqui adicionado a 2 títulos africanos, 2 títulos africanos, 2 participações em mundiais, um pan-africano, e foram também 2 Jogos Olímpicos, 4 títulos a nível daquilo que é Campeonato Nacional de Basquetebol, 8 taças de Angola, 2 supertaças, 2 africanos de clube, 1 título internacional de campeão nacional de júnior. Tu tens uma folha que não tem como não assumir ter saído com dever cumprido. Aliás, ainda chegaste a ser o jogador mais valioso em 2 ocasiões, não é? Sim, em 2 ocasiões. Na Nigéria, na Nigéria foi ao serviço do Petro.
Sim. 2007, se a memória não me Mas tu vens do... E aqui, deixa já aqui aproveitar uma deixa aqui. Não sei qual foi a leitura do Silvio, mas a mim em particular, em parte, enrolaste-me aqui um bocadinho, sem perceberes provavelmente, em relação ao espaço geográfico que estavas em 1989. Em 89 provavelmente estavas em algum lugar qualquer a andar de calças rasgadas, calções rasgados, não sei se chegaste a esse nível. Não, cheguei. Chegaste a esse nível? Eu cheguei Não fala isso. Não. Nem me perguntas o porquê. Vamos chegar aí. Yeah. Mas o que é que eu quero dizer? Porque o Milton é de 80. 84. 84, ok. De 84... Epa, ele tem razão. 5 anos. Yeah, tem razão. Os de agora estão a ver mais cedo. Claro. Estão a ver mais Agora, cedo, tem razão. Falamos, você descreveu aqui do momento em que você pensou em desistir. Qual foi, na sua opinião, o melhor momento, o melhor jogo que você diz, uau, e quando voltaste para casa, voltaste para o hotel e diz, como é que eu fui capaz de fazer isso? Eu acho que é aquele momento. Eu tenho um, Yeah. mas deixa-me ver se é esse. Então deixa-lhe dizer aquele Não, calma, antes dele calma, dizer, calma. eu acho que é o momento. Certeza absoluta que vai ser o mesmo. Não é aquele momento em que o Manucho se arrependeu porque é que foi para o futebol? Está a falar do meu mais novo. Sim, nós invertemos. Ele é que jogava o basquetebol e eu jogava o Exatamente futebol. isso. Eu acho que sim. Eu acho Se calhar que foi aquele momento que ele momento percebeu porque é que eu- tomou decisão ligeiramente errada, né? Sim, mas pronto, respondendo à questão do Silvio, foi em 2011, O que aconteceu nessa no altura? Narivo. Nós, se não tivéssemos conseguido nos unir e pensar, como sempre pensamos, a pátria em primeiro lugar, talvez hoje seria a pior classificação de todos os tempos da seleção de Angola. O que é que teve na base? Bem, o que teve na base foram o processo. O processo, depois foi a demissão do treinador. Do treinador. Depois do jogo da meia-final. Eu não tenho assim memórias essa... Sim, foi do técnico. O Michel francês, Gomes. o Michel Gomes. Uhum. O processo em si. Vocês não tocam no... Já não sei se estão a sentir, como é que vocês estão a sentir. Para mim está quente, não sei. Não, o Milton. o Milton nós tá- estamos bem, estamos bem. Ah, é? Ok, então... Yeah. O processo em si, porque Angola sempre trabalhou de uma forma. Nós já tínhamos a nossa matriz montada, não alterávamos muito aquilo que era a nossa essência. E, de repente, num período de 3 meses, tu vês que a filosofia inverteram a pirâmide, e ou seja, tentaram inverter a pirâmide do que tudo que tu aprendeste ao longo da Sim, sua... a caminho de uma competição, introduzir novos elementos que você não tinha na realidade. Tempo para a adaptação dos atletas. Claro, e podíamos até ter conseguido, mas não era a nossa filosofia. Não era. Teríamos conseguido por sorte. Por sorte, E não por trabalho. não por trabalho. E não é isso que sempre nos caracterizou. O que sempre caracterizou a Angola é trabalhar com humildade, respeito, cumprindo com os princípios. E a dada altura, em menos de 3 meses para uma competição tão importante, nos tentarem passar a mensagem que tudo que fomos aprendendo ao longo do nosso processo errado. de formação está errado. E que aquilo que nos estão a tentar passar em menos de 3 meses é o correto. Epá, Desculpa vos interromper. Eu estou aqui e acho que é visível. Eu estou meio perdido. E se eu estou perdido, os nossos seguidores, a um ou outro, devem estar na mesma condição. Quem foi o arquiteto que disse-nos que estávamos no caminho errado, que o caminho ideal seria este, em menos de 3 É o meses? é selecionador. o selecionador. Foi na altura que fizemos a mudança de um selecionador nacional para um expatriado. Quem foi nessa altura primeiro? O expatriado foi o Michel Gomes, um francês. Sim, então, como dizia, tentamos respeitar a dado momento, claro, porque... Ainda por cima a falar em francês. Claro, 90%... Chega aquele feeling de tipo, o tradutor é que está a falar o que não é. Por isso, então, se nós ao longo desse tempo tivemos também treinadores expatriados, mas falávamos a mesma língua, podia falar onde a primeira língua é inglês.
onde, vamos dizer, 90% dos atletas de Angola Percebiam. falam inglês. Epá, aí a conversa flui. Fluía. 90% da seleção de Angola não fala francês. Ou 99%. E veio um técnico francês. 1% dos atletas é que fala francês. A mensagem tem que passar para este e este passar para os demais. E depois você fica a se E a perguntar. caminho da competição. Porque o grande problema é, se eu lhe trouxer um ano antes do Afrobasket ou da Adaptam-se. competição, vamos trabalhando. É completamente Agora, diferente. eu lhe trouxe para dizer, meu, Eu vou deixar procurar se daqui a consigo bocado, encontrar esse resultado. mas o meu momento não é este, Milton. Ok. O meu momento, não me lembro em que ano foi o Mundial, mas o meu momento foram os 3 prolongamentos. Com a contra Alemanha. Com a Alemanha. Sim, também podia... E, principalmente, o lance que nos deu o empate e que forçou o primeiro prolongamento. Faltavam 3 segundos, se a memória não me apressou. Sim. Foi o lance do Milton. Foi. Porque eu lembro bem naquele jogo, lembro-me bem do número 4. Reposição na linha do fundo. O Milton, os alemães tinham fechado Tinha quase lá todos aquele os alemão que nossos estava na jogadores. NBA e o Noviços. Noviços. Tinham fechado todos os nossos jogadores. O Milton afastou-se de todo mundo, afastou-se da zona. E quando correu para o garrafão, foi receber e marcar. E a vitória. Portanto, O empate para para forçar o o primeiro prolongamento. Portanto, ele fugiu dos olhos da marcação dos alemães. Olha, eu costumo acompanhar muito com realce o futebol das comunidades, dos bairros. Em momentos como este, aparece sempre ali alguém da bancada. É como acontece nos músicos, né? Quando a música está apoiada, aparece sempre alguém que mete a mão no bolso e não teve ninguém na Alemanha naquela altura que saiu lá da tribuna com alguma mala saída de Angola que deixou ficar alguma coisa para... Não. Ok, mas vamos aqui tentar fazer aqui essa ponte entre o atleta e depois então o seu pós-carreira enquanto atleta, para perceber uma coisa. Hoje muito se fala... Com segurança primeiro. Quando falamos de andar com segurança, nos remete a Super Seguros. A Super Seguros é a segurança que tem nos estado a dar aqui algum suporte, do ponto de vista daquilo que é a credibilidade do nosso espaço, no que concerne a razão de cá estarmos, do ponto de vista daquilo que é o sustento do dia a dia. A Super Seguros é uma matriz que tem estado a apostar muito no desporto nacional e, aliás, em várias outras áreas daquilo que é, diferentes setores vivem do seguro. E a nós em particular, por via ou seja, o desporto em particular, por via do fora de jogo, tem estado a ser aqui um dos parceiros fiéis da Super Seguros. Mais uma vez, recomendo a qualquer um, aliás, acho que o Milton deve, pelo menos, visitar o site, que é superseguros.ao, conhecer os diferentes produtos e serviços, para depois encontrar ali alguma coisa que possa ser benéfico para ti em particular, enquanto cidadão, e quiçá como desportista e para aqueles que de facto vão estar aqui associados aos seus futuros projetos. De igual modo temos a Manura Prestação de Serviço, que é uma gráfica que tem estado a fazer trabalhos belíssimos, do ponto de vista daquilo que é, por exemplo, a produção de chaves nas porta-chaves, t-shirts, bonés. Não sei se já tens algum material para a campanha. Se não tiver, consulta, por favor, a Manura Prestação de Serviço. Tem preços aceitáveis, preços bonitos. E eu acho que não vais te arrepender, como muitos nossos parceiros nos têm estado a se arrepender. Voltando ao jogo, Espera só, ainda Paulo, fora... É que fizeram-me lembrar de um outro momento. Não sei em que Afrobasket foi, mas há um triplo do Milton, mesmo a terminar o jogo, e que nos deu a medalha de ouro diante do Senegal. Milton tinha boa defesada. Façam-me só lembrar em que ano foi este Angola Senegal. Milton tinha boa defesada. Penso que foi 2013, não? 2013, na Costa do Marfim. Exatamente. Sim. Como é que é? Fez um triplo. Mesmo Final. a terminar, sim. Nós estávamos a perder. Mas tu eras um craque. Ou te consideravas um craque? Bem, eu não sempre... Não, para quem também desafiava-se com o Lutonda ou sonhava estar ao nível do Lutonda, das duas uma, ou era um maluco, ou era um enjoado, ou de facto era um craque. Mas eu quero ver de ti, eras um craque? Eu não me considerava craque. E o que é que as pessoas diziam? As pessoas diziam que tu és craque, mas eu não, porque
Eu, da minha forma modéstia, sempre dizia que eu gostaria de ser mais um para poder ajudar. Queres que eu partilhe contigo uma técnica? A melhor prova para certificares se o que as pessoas dizem é verdade ou não, questiona as crianças e questiona-se quantas delas estão à sua volta naquele momento. Quantas delas estão à sua volta naquele momento. E as crianças perguntam a opinião deles, porque as crianças têm aquele lado de inocência e não sei lá o quê, mas elas... Muito verdadeiras. Muito verdadeiras. Mas elas, eu, por exemplo, não sou de sucesso, porque eu estou rodeado deles. E são deles, com uns deles duvidosos. Então, mas voltando ao jogo, ainda fora, eu lembro-me que a determinado momento, muito se falava de Milton Barros, que eras mesmo de facto, se calhar de forma com alguma modéstia, não queres assumir que eras um craque. Eu não sei se eu te consigo colocar no meu top 10. Tenho aqui algumas dúvidas, porque eu vi aí vários nomes que muito me marcaram. Não, se olharmos para as gerações... Para as gerações ele vai estar no top 3. Não, é assim, o top 10 de cada geração. Cada geração. Se juntarmos todos, não, vamos temos ser ser Mas olha, mas queres que eu seja sincero aqui com alguma coisa? Tem que ser realistas. Muito fala-se do Lutonda, por exemplo, e isso é discutível, mesmo em bares, não sei lá, que fala-se muito disto. Lutonda e várias outras bases. Mas eu, em particular, se tivéssemos que, não estamos nesse cenário, mas se tivéssemos que fazer essa análise, eu diria que é o Milton. Milton por quê? Porque eu não vi o Lutonda. Eu vi o Lutonda naquela fase já do declínio e de certeza era na fase também que estavas a emergir assim com alguma garra. Então eu não vi. E quando, por exemplo, me questionam quem é o melhor basquetebolista que eu vi jogar, eu falo sempre do número 4. Como é que é? Olímpio Cipriano. Porque eu achava que ele era... Ele era fenomenal por aquilo que eu via. Tu não és culpado. Culpados somos nós, são os nossos antecessores, porque nós não temos um acervo. É exatamente isto. Nós não temos um acervo que possa contar a história às gerações. Como é que o legado vai ser passado? Infelizmente. Tu passas pela Europa enquanto basquetebolista? Sim. Jogaste em Portugal? Joguei em Portugal. Mais algum outro ponto? Não, na Europa só joguei em Portugal. Viveste algum tempo em Portugal e aproveitaste de jogar ou foste mesmo para jogar? Não, eu fui a propósito para estudar e jogar. Eu também não estou a te ver aí para Tuga depois de estar a discutir com as talochas ou algo parecido. Não, mas eu passei por esse processo e não tenho vergonha nenhuma de assumir. Sabe por que eu estou a dizer isso? Porque naquele tempo, os latões lá das talochas eram cabo de uns. Sim, mas eu, como disse, eu vou num processo diferente onde o meu pai de criação, por exemplo, assim dizer, e meu padrinho de casamento, o Sr. Adão Costa, ele na altura era diretor para o basquete do 1º de agosto. E como eu disse... Temos que trazer aqui também o Adão Costa. Acho que ficas com essa responsabilidade, porque eu acho que fala-se muito do Adão Costa e parece que ele é uma máquina que está muito no back-office, né? Backstage, é a maneira por dele trás, trabalhar na back. Então, ele é que tornou-me na pessoa que hoje eu sou. Eu, para ser o que sou hoje, sem medo de errar, tem muito a ver com a pessoa do Sr. Adão Costa. Porque houve uma altura, como disse, que falou no início que se eu andei de calças rasgadas, eu disse, andei e pior. Tu vivias onde, Milton? Não, calma aí. Vivias onde? Eu vivia no Prenda. Prenda. Mas quando é que o Milton sai de Cabinda para onde? Bem, eu não te consigo precisar exatamente o ano, porque eu era o mesmo miúdo, era um garoto. Foi trazido, não veio. Fui trazido para cá porque o meu pai foi transferido para Luanda, então eu não consigo... Não, pensei que você tivesse vindo. Não, se você foi trazido, ainda está explicado. Mas depois desse brilharete todo enquanto atleta, o mundo, em particular os apaixonados de basquetebol, conheceram uma outra versão do Milton Barros, ligado às forças castrenses. O que é que queres partilhar connosco em relação a esse processo, a esse percurso?
como é que depois a grande figura do basquetebol depois aparece nas redes sociais em particular, foi muito divulgado nas redes sociais, aliás, tornou-se viral. Lá eu não conheço, não domino nada bem dessas cenas das graduações policiais, mas vi ali alguma coisa que já dá para conferir alguns trocados. Sim, pelo que vi, em ponto de vista que estava no ombro, é alguma coisa. Não sei quanto aquilo representa de facto no bolso. É superintendente, não é? Não, sou intendente. Só para perceber como é que é aqui o intendente e o superintendente, se tivemos que olhar para as Forças Armadas. Ali é melhor perguntar ao Milton. Né? O intendente é o capitão, major, por exemplo, nas Forças Armadas? Sim. É o major ou o capitão? É o capitão. Sim, certo. Major. Intendente é o major das Forças Armadas. Se eu lembrar do meu tio que era major, acho que já falei sobre esse tema, o meu tio que era major na altura das FAP, era rico. Era rico, major. Não vamos entrar... Contextos completamente diferentes. Não convém entrarmos ali. É completamente diferente mesmo? Sim. Não, porque eu estou a entender que aquela graduação dá aqui algum suporte, não? Não é por aí? Dá alguma dignidade salarial. Mas se eu dizer, por exemplo, que estou aí a rasca com algum detalhe qualquer, e lembrar que tenho o meu amigo superintendente ou intendente, safa-me de alguma coisa, não, nem por aí. Mas depende do que tu irias precisar. São os serviços. Agora, se foram cometimento de crimes, se for um cometimento de crimes... Porque senão estás a forçar o seu amigo também a cometer outro crime. Eu só estou a dizer ao oficial de trânsito que eu sou amigo do Milton Barros, mas não sei se você consegue me ajudar agora, porque eu estou até aí ver uma atividade do Milton Barros, desse nem sequer safa. Mas você trata com a gente de trânsito. Se você cometeu o erro, primeira lição, claro. Faça como eu. Mas sabe por que eu cometi, paro, não espero que o agente venha até comigo. Eu saio do carro e vou. Só gente, cometi, desculpa. E eles desculpam? Depois depende dele. Depois depende dele. Depois nós temos o cuidado de aconselhar mesmo os nossos próximos a pautarem por uma conduta exemplar. Não, tem que ser. Tem de ser. Não me liguem quando a priori já sabes que cometeste uma infração. Não liga porque eu não vou... Eu posso até atender, mas a partir do momento em que eu perceba que é para socorrer porque tu cometeste uma infração... Eu não podes autorizar o colega. Eu não tenho que respeitar... Eu não quis que o Milton falar sobre isso tivesse a olhar para mim. Não quis que fosse, porque eu percebi... que fosse para ti. Porque eu percebi logo como uma mensagem. Mas como eu acredito que é importante trabalhar com todos, para todos, eu quero tentar perceber aqui do seu lado, por exemplo, o que é que te faz acreditar que é possível trabalhar com todos e para todos? O que é que alimenta essa frase? Para todos é possível, com todos não sei se é possível, mas para todos, porque sem qualquer distinção racial ou vista, nós temos que olhar primeiro para cada uma das pessoas. O ser humano. Respeitar o ser humano como tal. Com todos, independentemente do caráter, a maneira de ser de cada um, devemos sempre olhar para a causa na qual nos estamos a predispor a abraçar ou fazer. Não é Milton ou o Silvio que vão fazer as coisas acontecer, não. Somos todos nós. A causa é para o bem comum. Então, independentemente disso, temos que procurar ser extremamente profissionais e separar as águas. E o que te faz acreditar que tens a capacidade, a competência ou és a pessoa tal para fazer trazer aqui o cumprimento dessa frase, trabalhar com todos e para todos? Primeiro, eu sempre fui uma pessoa extremamente afável, uma pessoa que gosta de interagir, comunicativa e procuro, não tenho aqui barreiras nenhumas, trato todo mundo com o mesmo pé de igualdade, mesmo sabendo das diferenças sociais que possam existir. Eu sei de onde saí, eu não olho para trás e fica, não. Eu olho para trás, sei quais foram os caminhos que eu tive que percorrer para atingir o nível que atingi. Então, a priori, se eu tiver que sentar com aquele que não tem, eu vou sentar. Se eu tiver que comer no mesmo prato que aquele
quem não tem prato comer com a mão, eu vou comer. Milton, Então, tu estás a tocar a minha sensibilidade. não, mas é... Porque eu, em particular, defendo que é importante construirmos uma nação, uma sociedade com base a esses princípios, com base a esses propósitos, porque quando a gente usa o nosso retrovisor, percebemos que alguns anos atrás éramos nada do que somos hoje. Claro. E nesse processo todo teve um todos para, um todos com, não é? Olhando nesse princípio. Claro. E tu a falares isto... Por isso é que o retrovisor é muito importante. Sim, sim. E viste o nosso primo há dias a dizer que ele não se revê com o retrovisor, porque o dele para ele é para frente. Não, é para frente, mas o retrovisor é muito importante porque permite-me primeiro perceber onde saí. Uhum. E permite-me ver quem está a vir comigo no meu propósito. Exatamente isto. Qual é a sua opinião sobre o estado atual do basquetebol? E isso aí, sem... Para quem brilhou nas quadras, Bem, ou está de fora? é com muita tristeza que eu digo isso, porque sou parte integrante disso. Uhum. O estado do basquetebol, para todos, é visível que não está bem. Não está bem a todos os níveis. Porque nós, o último título, a título de exemplo, foi em 2013. Mas nós continuamos a pensar que somos aquela potência que ao longo de décadas, 2 décadas, andou e teve na ribalta. Não. A nossa realidade hoje é completamente o contrário. Hoje nós não somos a maior potência. Hoje nós estamos a lutar para melhorar algumas classificações. Nós não vamos às competições para ganhar. Mas nós continuamos, alguns continuam a pensar que ainda somos aquela potência. Esse é o grande problema. Está mal, mas não querem aceitar a realidade. Estamos a esconder algumas realidades por baixo do tapete. Então, Milton, a pergunta seria, naturalmente, quando tu fala de 2013, está a falar da seleção Nacional. sénior. Quando fala de 2013, também está a falar da seleção sénior feminina, não é? Cujo último título, curiosamente, também foi em 2013, claro. depois de Maputo, em 2011. Claro. Mas isto a nível nacional. Nacional. O Milton vai concorrer para Luanda. Acha que o contributo de Luanda, que é a maior praça basquetebolística, também não está bem? Não, não está. Aí está o grande problema. Eu fui à busca desse exemplo para que possamos aqui fazer um enquadramento, porque depois, no final do dia, o que reflete são as seleções nacionais. É a visibilidade que o país, que a seleção leva para o país e os resultados que traz, que deixou de o trazer. Mas é claro que não podemos nos esquecer que na base deixamos de fazer o que fazíamos. O que é que fazíamos bem que deixamos de fazer, na sua opinião? Formar, treinar, tínhamos um leque reduzido de equipas, mas quase todas as equipas treinavam de forma uniforme. Hoje por hoje não, o volume de jogos era extremamente elevado. Hoje por hoje não, hoje treina-se muito, as crianças começam a treinar, vamos dizer, agosto, setembro, outubro, para começarem a competir maio, e o maio é um mês de competição. Mas isto é competição nacional, tem a competição provincial. Que é um bocadinho mais longa. Sim, é um bocadinho mais longa, mas o modelo em si já não se ajusta para a nossa realidade. Ganhamos sim muito mais equipas, mas aquilo que é a essência no final, o produto final, nós não temos. Em um ano, é inconcebível, nós fazemos 30 jogos. Um ano. Que rodagem competitiva tem esses garotos? Nós começamos muito cedo. 30 jogos é média de 2 jogos e meio por mês. É muito pouco. É muito pouco. Continuamos ainda a treinar mais. 52 semanas. Uhum. Continuamos a treinar mais e a jogar pouco. Então, logo, a evolução não vai ser das melhores. A priori, quem forma esses meninos? O mini basquete não existe há um tempo esta parte. Quem forma esses meninos está habilitado para poder formar? Essa é a questão. Sem qualquer desprimor aos profissionais, mas temos que ser realistas. Temos que definir aqui balizas
de quem são as pessoas indicadas para treinar o mini-basket. Milton, posso afirmar com alguma certeza de que o que te motivou a candidatar-se para a Associação Provincial de Basquetebol de Luanda são exatamente as debilidades, as deficiências, a inexistência ou a não feitura daquilo que quem está no pelouro hoje não fez durante 8 anos? É evidente. Somos homens do basquete, respiramos basquetebol e não conseguimos perceber porquê da não existência destes fenômenos, porque já existem. Devemos o quê? Potenciar, devemos ir à procura de parceiros, as pessoas indicadas para que possam formar. Então, visto isso... Culpabilizar a falta de dinheiros, por exemplo, a falta de apoios para a não feitura ou para a não existência destes elementos ou destes projetos que você falou, é uma desculpa que colhe, na sua opinião? Na minha opinião, 100% não, porque falta de valores, a situação econômica aflige todo mundo, mas eu acho que podemos não realizar na dimensão que supostamente nós pretendemos, mas podemos fazer uma coisa pequena, mas realizamos. Mas não deixar de fazer. Aí é pior. Aí é que começam os problemas. Por isso é que não aceito de todo que o problema financeiro seja a causa fundamental. É necessário que nós sejamos resilientes e conseguimos nos reinventar nas dificuldades. Eu penso que... Faltou esta reinvenção, faltou claro, esta criatividade. Claro, porque é muito fácil, até certo ponto, para nós que estamos cá fora, fazer essa análise crítica para a quem lá está. Mas, a bem da verdade, se tu tens 8 anos ou tiveste 8 anos para poder fazer alguma coisa diferente e não fizeste, após 8 anos vens com o discurso de que vou procurar fazer. Eu acho que alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem claramente. Então, devemos às vezes ter a coragem de aceitar que não fiz por alguma capacidade, alguma coisa que não correu bem, mas não dizer que envolvidos 8 anos ou após 8 anos, agora estou em condições de fazer alguma coisa que, como disse, não casa. Mas, Milton, se por alguma razão, e estou a perceber a leitura que estás a dizer, mas se por alguma razão, após 8 anos, eu venho a perceber que, se calhar até falhei, mas eu posso fazer bem melhor nos próximos 4 anos. Ainda assim, não há aqui alguma razão de... Não, mas para eu poder estar com esse discurso, eu tinha que fazer algo importante atrás. Eu tenho que sentar com os associados, fazer a apresentação do meu relatório de balanço das atividades envolvidas no período em questão, para que eles possam ser o veículo, a força motriz, para que nós possamos resolver ou encontrar a melhor solução. Esse exercício não foi feito? Bem, por aquilo que podemos apurar, de alguns associados, para já, do ponto de partida, não há diálogo entre a associação, a atual direção da associação e os associados. Logo, não vejo como, se não há diálogo, não sei como é que há essa prestação de contas ou possamos assim dizer. Se calhar pode não haver diálogo, mas naquele momento da prestação de contas as pessoas até estão num abraço. Bem, mas atenção, Paulo, até a própria lei das associações esportivas obriga a uma Assembleia Geral, ou seja, a 2 Assembleias Gerais anuais, semestrais. Claro. Portanto, mesmo que não haja o diálogo de eu ser recebido em audiência, estas Assembleias Gerais têm de acontecer. Então, este diálogo vai existir na Assembleia Geral. Se não houver nem Assembleia Geral, você está até a ferir a própria lei. Olha, olhando aqui para o seu caderno, olhando propriamente os objetivos gerais do programa,
O ponto número 1 fala na promoção da igualdade de género. Claro. Sentes que há aqui alguma desigualdade no género em relação ao basquetebol? Claro, claro que Porque os sim. temas, por exemplo, a nível nacional, não sei como é que está a nível provincial, do ponto de vista concreto, mas olhando para a particularidade de que quem está na Liga Azul, por exemplo, excepto uma outra equipa fora de Luanda, a maior parte deles são de Luanda, assim como acontece no debate no masculino. Que igualdade de facto é que tu clamas aqui a necessidade de existência? Bem, primeiro começamos logo pelo número de equipas e depois vamos aí dizer os recursos que são dados às equipas masculinas não são os mesmos recursos que algumas equipas são dados às equipas femininas. Isso é que é vindo da Associação Provincial? Do ponto de vista de recursos? Claro, porque vamos aqui dizer, as meninas, para já, têm uma maneira própria. Não podemos tratar as meninas da mesma maneira que um homem. Então, logo... Mas não estamos no 50-50? Não, vamos aqui perceber que é muito mais delicado trabalhar com as meninas, motivá-las para poderem estar ou terem o gosto da prática do desporto, em particular o basquetebol, do que os rapazes. Os rapazes, a qualquer momento, adaptam-se nas adversidades. As meninas, tu tens que fazer um trabalho apurado de sensibilização para que elas possam, então, se rever e estarem compenetradas naquilo que são os desafios, as dificuldades que possam encontrar. Então, penso que estamos a ir à busca dessas forças motrizes para que elas, então, possam sentir-se aí equiparadas, claro. Porque há muitas meninas com talento e potencial, com muita força. Então, aí a igualdade de género é aplicada. Tem talento, tem capacidade de se testar, então tem que se dar a oportunidade, claro. E como é que pretendes aqui fazer o enquadramento com a questão da promoção dos núcleos ou da criação de núcleos? Bem, é trabalhar com as administrações locais, mas antes disso está com estreita colaboração com o governo da província, a Federação Angolana de Basquetebol, e aí então entrar com as comunidades e sem descurar as escolas, que para nós é o nosso maior enfoque. Aqui fala da escola do ponto de vista do ensino académico, não é? Académico e desportivo também, porque todos nós passamos por esse processo. É a partir da escola que foi o nosso veículo para catapultar para os clubes. Fomos vistos, na altura, os monitores, podemos assim dizer, os monitores ou treinadores que estavam na escola a lecionar a cadeira de Educação Física, como também estavam ligados aos clubes. Então havia aí um processo, um acompanhamento quase que constante. Então, hoje por hoje não existe. Então, essa é a razão de nós trabalharmos no nosso plano de ação, no concerne aquilo que é a massificação do basquetebol nos núcleos e nas comunidades, daí onde existe e também onde não existe. Motivar para que onde não exista possa aparecer e de forma quantitativa aumentarmos o número de praticantes na modalidade de basquetebol. Aí vai ser o nosso enfoque. Se conseguirmos isso, e no final da história vamos poder dizer que tanto de forma quantitativa e, acima de tudo, que é importante, qualitativa, todo esse trabalho aturado, conseguirmos dizer que então que o trabalho foi ou está sendo bem feito. Milton, eu sou um clube, ainda estou indeciso, há uma semana das eleições. Por que eu votaria em si? Bem, votaria em mim por um simples fato. Melhor, na sua lista. Votaria em nós, melhor dizer, obrigado pelo reparo, porque até o nosso ADN da nossa lista é nós. Ninguém está por cima de ninguém. Cada um tem a sua opinião a dar e é válida. Então é isso que nós trazemos também para a nossa campanha. Primeiro, nós estamos a vir
inventar nada. Nós estaremos aqui a agregar valor dentro daquilo que sabemos que são as dificuldades que os núcleos, que os clubes vivem na base. Sabemos, viemos daí. Sabemos que eles não precisam de muito para se poderem sentir motivados para a prática do basquetebol. O que eles no final do dia querem é jogar. Mas precisam de quê? Precisam de algum apoio institucional dentro daquilo que são as competências da associação, claro. Bolas, aros, procurar parceiros para que possam incentivar a melhoria das quadras existentes nas comunidades e nos núcleos, para que possam melhorar a sua condição de trabalho. Melhorando isso, claro, vão treinar com maior qualidade, com maior dignidade e toda pessoa que estiver envolvida, claro, sente-se envolvida, tanto os encarregados de educação, procurar tocar e influenciar de forma direta os encarregados a poderem ser mais um parceiro a ajudar a formar os núcleos, as equipas, levando as crianças para o campo, coisa que, infelizmente, eu não tive esse privilégio. Eu tive que me reinventar, eu tive que criar soluções de automatismo para poder ir ao campo, às vezes de forma escondida do pai. Então, hoje por hoje, já vimos alguns encarregados a motivarem, mas tudo isso por quê? Porque ao longo deste tempo, a visibilidade que a modalidade foi dando dava indicativos de que vale a pena eu perder o meu tempo, levar, no bom sentido, levar o meu filho para algumas horas a praticar. Vou, apanho o meu filho, tiro da escola e levo para o clube. Hoje por hoje já não. Então, acho que é importante todos nós fazermos isso. Duas em uma, Milton. Quão bem recebida você acha ou sente que tem sido a sua mensagem e na auscultação que faz com os clubes, o que é que tem recebido como grande preocupação da família do basquetebol alemão? Olha, a mensagem que temos recebido quando das nossas visitas aos clubes é extremamente positiva. É como se diz, uma lufada de ar fresco. Tudo porquê? Porque eles entendem que é chegada a hora de se tentar inovar, de se trazer algo novo para que se possa dar uma outra dinâmica ao basquetebol. E é o que nós nos propusemos a fazer. É isso, trazer algumas coisas diferentes para que possamos melhorar o paradigma do basquetebol a nível da província de Luanda. E o que é que tem recebido deles como grandes preocupações do que está a acontecer no basquetebol alemão? As preocupações passam excessivamente no que acabei de dizer. Primeiro, condições materiais, a inexistência de algumas, grande parte das infraestruturas que deixaram de existir e também o modelo que se aplica de competição. Tudo isso então levou-nos a acreditar que há e haverá um casamento perfeito entre a lista A e os nossos associados. Milton, normalmente se diz que quem está na direção, Na liderança, no caso? quem está na liderança atualmente, quando vai para o processo eleitoral, parte em vantagem. E digo porquê. Parte em vantagem porque, pelo menos, não escolhe, mas é ele que propõe a comissão eleitoral. Então, a minha pergunta assim seria, no seu entender, como é que está a decorrer o processo? Sente transparência, sente lisura no processo que vai terminar no dia 8? Bem, Quer dizer, vai terminar no dia 6, desculpa. No dia 6. Eu responderia de duas formas. No início, não sentia isso, porque havia um secretismo enorme. Eu acho que quando
são lançadas, deve-se divulgar os períodos para que haja Das ações contínuas, porque há toda uma necessidade, se calhar, em vez do Milton, podia ter sido o Joaquim, o Alfredo, a concorrerem-se, desde que tenham os requisitos para o efeito. Não percebemos porque é que não houve isso, não houve divulgação. Quando fomos percebendo que podíamos, era um bocadinho em cima, mas ainda assim com uma vontade de querer mudar e estar ali, poder contribuir para a melhoria do basquetebol. Fomos atrás, preparámos-nos, organizámos-nos e então apresentamos a nossa candidatura. Mas depois disso, começamos a sentir que de facto já havia mais transparência, e tanto mais que o presidente da Comissão Eleitoral e seus membros convocaram as duas listas, onde a palavra de ordem era que o processo, que todos nós envolvidos no processo possamos conduzir um processo transparente, na base do fair play. Então, até o momento, acreditamos que estão a conduzir o processo da melhor maneira possível. Bem, pelo que percebi, não vai haver empates, porque a massa votante é ímpar. É ímpar. Portanto, sendo ela ímpar, Não tem- a partida já não é Na ímpar. verdade, não, de uma abstenção. Abstenção ou nulo dá empate, não? Sim, Ok. sim. A massa votante lhe preocupa porque parece ter havido uma redução desde as últimas eleições em 2020. Claro, e isto a E todo por que lhe preocupa? Bem, preocupa-me. Não, vou primeiro responder. Claro, a redução, claro, cria aqui uma situação em termos daquilo que é a nossa organização, planificação, para poder conduzir o processo, quem vamos contactar, como vamos contactar, a estratégia toda a ser montada. Logo, é necessário que esteja definido, de facto, quem é a massa votante. E isso, de certa forma, embaraçou um bocadinho aquilo que foi a nossa estratégia. Mas estamos no jogo e vamos jogar o jogo. Preocupa por quê? Porque, como disse bem, eu que já estou, tenho domínio de quem são os clubes, mas isso é extremamente normal. Mas esta redução, e talvez seja por ali a minha pergunta, essa redução do número, este número atual da massa votante, é o real da província de Luanda? Não. Ou sente que houve cambalachos? Vamos colocar assim. Bem, bem, Sim, é melhor Viste, começarmos a desmistificar. viste alguns votos seus a serem afetados? bem, É isso o cabalacho, né? digamos que sim, porque vamos aqui dizer, se tu validas num determinado núcleo a poder participar nas competições, onde a lei diz que só pode fazer parte da massa votante todos Eles que têm 2 anos, 2 anos de de participação ao longo Nos últimos das dois competições. anos. Nas competições. Nos últimos 2 anos, exato. Tu validas, quando vai para poder ser massa votante, fazes parte. Depois retiras da massa votante dizendo que é um núcleo e não pode fazer parte. E os 2 anos que ele andou a competir já não servem? Essa é a questão. E declaradamente, dois dos manifestaram apoio total à lista A. É claro, aí a gente sente. Sente algum Claro. buscado. Mas, Milton, deixa-me também, por favor, aqui avançar aqui com algumas questões. Sim, já estava escalado há muito tempo. Não, estava gostado do quê? Mas eu vou começar por uma assim um bocadinho mais irônica. As próximas eleições, na qual és candidato para a Associação Provincial de Basquetebol de Luanda, vai colocar na lista A um ex-atleta, na lista B um ex-árbitro.
olhando para aquilo que é o paradigma normal de um jogo, os árbitros ditam as regras. Por mais craque que tu sejas, Claro. depois lá vem o árbitro e diz o árbitro. Por que eu trouxe essa questão assim de forma irónica? Fazer aqui uma correlação com a questão que o Silvio colocou em relação à ligeira vantagem que uma das listas leva, em particular por ser ele que está há 8 anos a conduzir o processo. Depois tem aqui a ser ele ter o papel de árbitro, de escolher a quem vai ser os comissários do jogo, não é? Depois entramos aqui para o pacote do cambalacho. Já fizeste menção aqui a uma parte sua, no caso 2, 3 dedos ou um braço que foi removido. Claro. O processo todo, sentes que há aqui esse desequilíbrio entre o árbitro e o atleta? Meio irónica a questão. Bem, há algum desequilíbrio, mas nós estamos preparados. O atleta está em condições de anular todas as tentativas do árbitro? Claro, estamos preparados. Okay. Aliás, nós fomos, ao longo da nossa trajetória, fomos nos preparando para diferentes fases do jogo. Então, esta é a fase também que foi treinada e estamos aí preparados, prontos para poder contrapor. Okay. Quais foram os critérios para a escolha da sua equipa, daqueles que lhe vão acompanhar? Por que é que escolheu exatamente estes? Primeiro porque 90% deles respiram basquetebol. São pessoas que estão intrinsecamente ligadas ao basquetebol. Tiveram o mesmo processo, a mesma trajetória que eu tive. Hoje estão ligados a diferentes esferas da nossa sociedade, então entendemos que tínhamos que montar equipa forte para que nas diferentes áreas nós possamos então nos brindar e conseguir levar a bom porto o rumo da Associação Provincial de Basquetebol. Aqui há duas, três questões que chamam muita atenção no seu programa. A primeira tem a ver com o facto de em vários pontos, 2, 3 pontos do programa, falar muito da questão da inclusão, da promoção do género feminino naquilo que é a prática de basquetebol em Luanda. Mas salta-me à vista, temos na tua lista apenas a Renata. Como é que vocês pretendem construir essa inclusão ou promover essa inclusão quando a lista traz apenas uma única senhora e que, por sinal, até na Assembleia Geral? Bem, se reparar, há uma suplente por motivos de saúde. O ser suplente não estamos a colocar já aqui de parte a questão mesmo da inclusão? Bem, suplente porque motivos de saúde levaram com que ela não pudesse estar durante esse processo, então não teria disponibilidade de estar. Então, mas ainda assim como existe essa vontade dela poder fazer parte porque gosta e se revê no projeto, então colocamos-a como suplente. Como disse anteriormente, e bem aposta, bem colocada a tua questão, a igualdade do género sim é uma das nossas armas, mas começamos a montar a equipa um bocadinho de forma tardia, porque, como disse, houve um certo secretismo naquilo que era a divulgação dos períodos de candidaturas para as associações, etc. E quando contactamos algumas dessas pessoas, já tinham abraçado alguns projetos e não podíamos ser nós a ter que retirá-las desses projetos na qual já assumiram compromissos, então, mas ficou o compromisso que se não desse e se nós formos eleitos, claro que tem várias formas de depois nós podermos então enquadrá-las para fazerem parte da nossa equipa de trabalho. Silvio, dá-me mais 2 passaportes. Ok. Fique à vontade, eu já perguntei. Aqui, quando falamos aqui da questão de já estavam ocupados, no caso as pessoas que de facto pretendias que fossem aqui uma mais-valia na lista que montaste ou que lideras, lembro-me que tu tens na sua lista alguém que foste, disse na gíria, caçumbular
da outra lista. Ou seja, tu tens da tua estrutura alguém que vem com os segredos todos da equipa do árbitro. Quando eu falo da equipa do árbitro, volto aqui a subentender a figura do árbitro e o atleta, porque são os dois candidatos. Né? O que é que teve na base? Como é que tu conseguiste convencer o indivíduo, aqui passa a palavra, para de facto ele vir a se juntar à sua lista? Foi tão difícil? Não, não foi difícil. Não foi difícil porque... E sabe de quem estamos a falar, né? Bem, acredito eu, do vice-presidente. Exatamente. Sim. Não foi difícil porque, como disse, quando comecei a contactar as pessoas para fazerem parte da nossa equipa de trabalho, e o nosso projeto, normalmente o projeto se revê naquilo que a pessoa que está à frente, que dá a cara, e essa pessoa em questão conhece-me de cor e salteado, sabe da forma com que eu me entrego. Foi seu treinador, não é? Foi. É uma da altura. Foi, sim. Então sabe de como eu entrego-me quando abraço qualquer tipo de projeto. Então ele não pestanejou. E disse... Mas foi já um namoro antigo? Foi a última da hora? Não. Porque eu estou aqui a tentar perceber, desculpa, Milton, espero não estar a cortar o raciocínio. Não. Mas eu estou aqui a tentar perceber como é que eu monto uma lista, do ponto de vista tardia, como disseste, foi já muito nos arrojados dos últimos dias, e ainda consegues ir buscar na casa do concorrente uma das suas principais joias. É exatamente o que eu quero perceber. Como é que tu conseguiste fazer isto? E é fácil responder isso. E falamos aqui da importância, da essência do desporto. A relação interpessoal que deve existir, que por via do desporto a gente consegue. A gente trilha um caminho, mas deixa sempre boas amizades, boas referências. E quando tu vais bater a porta para explicar qual é o teu projeto ou o que é que tu precisas dele para ser parte integrante desse projeto, tudo faz a diferença. E foi isso. Não foi difícil. Por causa da boa semente que você foi deixando. Felizmente, sem medo de errar, eu não olho para trás e dizer que no universo de toda a família do basquetebol eu ter problemas que não consigo me relacionar, dizer Silvio, como é, tudo bem, é para preciso, não vejo. Consegui cimentar isso porque foi esta educação que os meus pais transmitiram-nos e eu vou levar, são princípios que eu nunca irei perder, vou levar até um dia quando chegar o momento de fechar os olhos. E penso que tenho estado a conseguir passar esse legado ou transmitir aquilo que foram os ensinamentos dos meus pais. E então procuro pôr em evidência. E não foi difícil ter que convencer o coach Diogo para fazer parte da nossa equipe. Então deixa colocar as outras duas questões, para depois aqui devolver também a bola ao Silvio. Eram duas. Não, só fiz não, eu disse são três. São três. Mas antes de colocar as duas, pouco o Silvio me deu mais um passaporte. Eu estou ansioso em conhecer a pessoa com quem um dia vou falar e não vai trazer aqui a argumentação como usaste agora. Graças à boa educação dos meus pais, eu estou à procura de quem vai trazer a versão inversa. Precisa perceber que assim. Mas deixa eu colocar. Versão inversa nunca será verdadeira. Não sei se também se vai existir. Opinião, porque os nossos velhos nos passam. Agora, nós é que ao longo e vamos perdendo. Nos desviamos. Ou mantemos, como conseguiu o Milton, não é? E eu também devo dizer que consegui. Eu estou à procura de quem diz que não conseguiu manter. De quem desviou? Tem muitos. Assumidamente, porque... Tem muitos, meu irmão. Vocês estão na comarca. Não assume. Vocês estão na comarca. Mas olha, eu olho no documento e não encontro duas coisas. Uma delas é, como é que vocês pretendem se comunicar enquanto Associação Provincial de Basquetebol? Porque falamos aqui no início de não haver aqui algum acervo, de não haver aqui algum conteúdo. Aliás, penso ter sido um basquetebolista que eu tive a ver há tempos à rádio, na diáspora. Penso que sim, um basquetebolista. E estava a dizer que ele consegue acompanhar o jogo de um ou outro angolano.
causa de, como por exemplo, o nosso irmão na NBA, e os que estão nos Silvio, os que estão não sei aonde, mas têm imensas dificuldades em acompanhar o dia a dia dos campeonatos de basquetebol em Angola. Nós aqui não temos estruturas. Não tem o Silvio disse. E eu quase ou nada também sei sobre o basquetebol em Luanda. Eu vou acompanhando o basquetebol na perspectiva nacional, por causa da mediatização que aquilo acaba por acarretar, mas pouco ou nada sei do basquetebol em Luanda. Não sei qual é a vossa estratégia, qual é a vossa visão. E a par disto, o que é que vocês preveem de sustentabilidade financeira para tudo aquilo que vocês preveem para o programa, para o componente do programa? Bem, no nosso programa consta, e no que concerne as tecnologias, a inovação de tecnologias, a criação da base de dados. A criação da base de dados vai ajudar de que maneira aquilo que é a interação entre os clubes, o processo de inscrição, etc. E também as páginas, criar Como é que se websites. pretende vender a imagem da associação e dos campeonatos? Bem, antes de vender a imagem, nós temos que olhar para o produto, ver o que é que devemos fazer, porque só vamos conseguir vender a imagem se tivermos um basquetebol de qualidade, com atletas dotados técnica, taticamente, para que possam atrair o quê? Potenciais Parceiros, investidores. Só vamos conseguir isso trabalhando a todos os setores. Árbitros, treinadores, dirigentes, que depois irá refletir no produto final, quando vamos vender o nosso produto. É claro que se tivermos equipas, atletas bem dotados, onde a massa vai para o campo, logo a priori temos motivos mais do suficientes e irmos à procura de potenciais parceiros para que possam investir na modalidade. E, felizmente, já temos alguns parceiros. Por exemplo, vamos criar aqui, tentar propor sempre, que no final do dia a palavra final são os associados. Propor aos associados um modelo de competição. Todas as provas que deve-se realizar, campeonatos provinciais, nacionais, etc. Criar festivais de mini-basket, onde essas empresas, por exemplo, festival, por exemplo, passa por publicidade. Media Clack. Media Clack. Pronto. Onde eles vão sponsorizar esta atividade. Mas, é claro, nós vamos à procura disso, convencer os parceiros para que possa, então, haver esse investimento. E isso nós, já mesmo não sendo eleito ainda candidatos, já estamos a instar contactos e já temos E já tem sentido essa sensibilidade Claro. com a criança? Claro. Porque, no fundo, no final do dia, eles sabem da realidade, sabem que está na base o segredo para que nós possamos melhorar o desenvolvimento do basquetebol e não só. O homem, a formação é a maior arma do ser humano e eles sabem. Só que, claro, com essa pouca qualidade que nós temos para oferecer, inibe muitos deles e depois também com alguma falta de transparência para aquilo que são os recursos, às vezes que são postos à nossa disposição, então complica muito mais ainda o processo. Mas nós estamos aí abertos para o diálogo. O que nós nos propusemos a fazer, nós vamos dar o melhor de nós para poder fazer. E quando não conseguirmos, também teremos a humildade suficiente de dizer não conseguimos fazer isso, mas vamos procurar convosco fazer a posterior. E se também, a dado momento, já por algum período haver possibilidade de o fazer, de realizar, vamos comunicar e deixar sempre a consideração dos associados que tomem a decisão final. Essa vai ser a nossa maneira de estar e transmitir, tentar convencer os nossos parceiros a abraçarem o nosso projeto. Nildo, uma pergunta assim rápida que incomoda-me um bocado. A sede da Associação Provincial de Basquetebol não sente que precisa de outra dignidade? Precisa e merece. Já, como dissemos,
há instantes, mesmo não estando lá, já estamos a trabalhar e já temos alguns parceiros que comprometeram-se em dar uma outra dignidade à sede da Associação Provincial, porque merece. É a maior. Se é a maior, então confere e vamos fazer. Se vamos conseguir parceiros para o futuro irem melhorando algumas infraestruturas a nível das comunidades, por que não olhar primeiro para casa? Então, penso que merece uma outra dignidade a ser da Associação Provincial de Basquetebol de Luanda. Ok, nós estamos a entrar para a nossa reta final, já para a nossa última parte desta belíssima conversa. Já estamos na última parte. Já estamos na metade da última parte, perdão. E deixa-me confessar que, em particular, estou a gostar da forma em que estamos a ter essa conversa, muito, do meu ponto de vista, transparente. Espero que seja suficiente para, de facto, conseguir convencer o eleitorado, porque sei que não é uma tarefa fácil. E principalmente faça aquilo que também são as realidades do nosso mercado. Eu em particular, tenho estado a dizer que, feliz ou infelizmente, as eleições em África e, quiçá, no mundo, não representam o resultado das fases da campanha, etc. Tem aqui muitos outros fatores por volta da mesma. E não associo apenas a questões de fraudes, como muito se alegam. Não é? Há aqui vários outros processos que beliscam o resultado final, mas é apenas parecer de quem nunca esteve na condição de eleitor nem de eleitorado. Não é? Então, de eleitor tem estado, né? Mas pronto. Essa é outra conversa. Mas é nessa perspectiva. Certo. E eu quero tentar perceber aqui uma coisa, Milton. Tu acreditas que a dimensão que atingiu o nome Milton Barros para aquilo que é as páginas do basquetebol nacional dão-te aqui de bandeja, em parte, aqui com as aspas, dão-te de bandeja alguma oportunidade de atração de parceiros? Porque, subentendo eu, e eu gosto muito de falar de marketing em particular, por ser uma praia que domino, em parte, todo um quer ver o seu produto ou serviço associado a uma imagem que lhe permita abrir portas e caminhos. Tu sentes que tens aqui alguma vantagem em relação à outra lista, nessa particularidade, embora que, se calhar, pode não ter o impacto que me faço referência. Certo. Mas sentes aqui alguma ligeira vantagem nisso? Bem, sinto, mas de forma muito modesta, eu particularmente, e quase todos da nossa, que compõem a nossa equipa de trabalho, preferimos não ver as coisas nesse paradigma. Nós preferimos convencer as pessoas de que facto, do que é que nós nos propusemos a fazer, do que é que nós somos e do que é que nós queremos apenas. Porque nós não estamos a vir para concorrer para nos servir. Não, nós estamos a vir servir. Isso deve ficar claro. Nós estamos a vir servir, emprestar o nosso saber ao basquetebol. Então, logo a priori, nós não vamos ter aqui secretismo no que concerne de como vamos gerir se lá chegarmos à Associação de Basquetebol. Vai ser uma gestão extremamente transparente. A Associação de Basquetebol de Luanda tem alguma sustentabilidade financeira? Todos nós vamos acreditar que sim, porque senão não havia de sobreviver. E não haveria necessidade de concorrer para lá. Para o terceiro mandato em particular? Há coisas que têm que ser claras. Agora, se calhar não na mesma proporção, mas alguma coisa existe. Mas então, se existe, devemos servir a quem de facto merece, que são os nossos associados. E isso vai ser sempre a nossa base. Conhecendo o basquetebol da forma que conheces, e de certeza, antes de avançares com a decisão de liderar uma lista, visitaste várias vezes aquilo que de facto o presidente Carlos Júlio tem estado a fazer, e a esta altura, certeza que tens contato com o programa da outra lista. Quais são os pontos fortes da outra lista
que tu sublinharias aqui e se calhar te levarias para a tua lista ou para a sua gestão, caso venhas a vencer a gestão? Honestamente falando, com a devida modéstia, não vi pontos fortes que possam agregar valor, porque no final do dia, se olharmos para os dois projetos, são quase, se fôssemos pessoas quase que desconhecidas, dizer que houve aí algum plágio, uma cópia, mas não. O que vejo aí são simplesmente promessas. Depois de 8 anos, não vejo, de facto, um projeto que foi consolidado. Então, a priori, não vejo aí oportunidade para que eu possa agregar valor ao nosso projeto, por esse simples facto. Essa particularidade de ter aqui alguma semelhança da teoria fantasma de uma possível coincidência do ponto de vista de pontos, se calhar nos remete aqui à condição de acreditarmos que os dois reconhecem o que tem que ser melhorado, os dois acreditam na força do basquetebol a nível da província e, em particular, daquilo que tem sido a participação do basquetebol em Luanda na decisão nacional. Claro. A sua candidatura vem na perspectiva de um passo para a FAB? Não exatamente, se calhar, o Milton Barros, mas na sequência de um programa que, se calhar, está aí a vir. Não sei se me faço perceber. Eu percebi, digo categoricamente que não, porque, como disse, parte do nosso programa diz que temos que estar alinhados com as diferentes instituições. E a FAB é uma delas. Eu acho que deve haver um casamento. Mas uma possível mudança, por exemplo, da direção atual da Associação Provincial de Basquetebol de Luanda não venha a ser uma porta para a mudança da atual direção da FAB. Falo isso na perspectiva das experiências que temos estado a acompanhar em vários outros ciclos. Há uma teoria de quem está com a pretensão de cima, mexer primeiro a base e ir marcando os degraus até, de facto, ele conseguir montar uma massa eleitoral a favor daquilo que são as ideias dele. Não tem nada a ver com isto. Não. Nós vamos sempre procurar ser o mais justo possível. E não vamos aqui procurar puxar a brasa para a sardinha de A, B, C ou D. Não. Aliás, o lema é trabalhar com todos e para todos. Aí estaríamos a inverter aquilo que é o nosso lema. Minha última questão, Silvio. A lista que lideras, eu nem vou dizer que tem muitos doutores. Nem vou dizer isto. Mas tem muitos licenciados, depois outras graduações. É verdade que existe um daqueles licenciados que não é licenciado na categoria, no título que pelo menos o programa apresenta? Bem, o secretário-geral. O secretário-geral refere-se ao Lugero Gomes. Tem alguma inverdade naquilo que diz o programa? Bem, ou pelo menos aquilo que eu se vi apresentado? Eu não posso, de certa forma, aqui dizer que tenho como provar, a priori, se o Silvio me disser eu sou licenciado em gestão, eu devo acreditar. Mas vocês pedem, por exemplo, só mesmo por curiosidade, porque eu também estou aqui a pensar, estive aqui a falar com o Silvio, que o próximo pleito vai ser diretor de campanha de alguma lista qualquer que eu vou montar. Mas só uma questão de curiosidade, aproveitamos a aprender. Quando eu solicito os dados, por exemplo, vamos pedir os dados do Paulo, eu dou-te o meu CV, ou digo, mando apenas uma mensagem no WhatsApp, olha, eu tenho ensino médio daquilo, tenho X classe daquilo. Tu apresento o dossiê todo? Não, mandas o CV ou tu dizes aquilo que de facto agora. E eu acredito na tua idoneidade. Okay. Agora, se existe alguma outra coisa de diferente, tem mecanismos próprios para que possam provar, aferir de facto a veracidade da mesma. Olha, e tem muitos juristas. Logo, sim, a probabilidade de oferirem com muita rapidez é mais fácil. É mais fácil, claro. Olha, da mesma forma é muito fácil terminar uma conversa do gênero.
com este sorriso que... Não, mas terminar essa conversa é difícil, mas tem de terminar. Tem que terminar. Mas por isso é que eu disse que é fácil quando a gente termina por via de um sorriso, né? Eu penso que nós temos, pelo menos por enquanto, agradecer a disponibilidade, a confiança que depositaste no nosso espaço para, como uma plataforma para passar a sua mensagem ao eleitorado. Nós, apesar de sermos velhos enquanto fora de jogo e com toda a certeza absoluta o primeiro podcast de cariz desportivo a nível nacional, nós estamos na segunda etapa e essa segunda versão. E essa segunda versão estamos hoje a caminhar para a 9ª edição. Então é uma coisinha ainda adulto, bebê. E ter-nos desbrindado com esta honra de termos aqui o seu testemunho, a sua visão, a sua missão enquanto candidato para os órgãos sociais, né, de direção da Associação de Profissão de Basquetebol de Luanda, enche-nos também aqui de algum orgulho, portanto temos que agradecer. O nosso próximo convidado vai ser, por sinal, o seu concorrente, não é? Vai ser o concorrente, que é o líder da lista B, que é o Carlos Júlio. Então, mais uma vez, obrigado. Agradecer também aqui a audiência por ter estado conectado com Fora de Jogo. Agradecer mais uma vez a Super Seguro por acreditar na ideia, por acreditar no projeto. De igual modo também a Manura Prestação de Serviço por se conectar a isto e dar-nos aqui alguma vida e razão de existência. Silvio Capoepa, as nossas últimas dicas, assim em particular, e depois vimos também as dicas do... Eu só vou dizer que vença o melhor, né? Porque tenho a felicidade de ser amigo dos dois, portanto não vou puxar a brasa para a sardinha nenhuma, não é? Mas vou puxar a brasa para a sardinha que é o basquetebol, porque precisamos de continuar a melhorar aquilo que já era bom no passado, para voltarmos às vitórias, voltarmos às glórias que tivemos no passado. Olha, aqui é uma coisa que o Milton falou quando falávamos do retrovisor. Eu confesso que quando falaste em 2013, eu fiquei assim, como esse camarada não está a fazer mal os cálculos? Não. Primeiro porque já lá vão 21 anos, 20 e mais alguns mesitos, que a gente não é campeão africano. 11 anos. Por isso que eu estava a pensar, estava a falar que estavas a ficar assim meio estavas a me enganar nos cálculos. Eu é que estou a me enganar nos cálculos. Eu estou desde manhã com algum problema com os números. Não, porque você está a olhar já para 2034. Não, eu estou mesmo com problema com os números desde manhã. Quando isso acontece é que as contas não estão a bater certo. Mas pronto, mais uma vez, obrigado. Não sei se queres deixar aqui algumas dicas, porque eu ainda tenho mais uma dica para ti. Bem, iria aproveitar somente... em primeira instância, agradecer pelo espaço, pela cedência do espaço, de poder estar aqui e falarmos um bocadinho daquilo que é o nosso projeto e deixar uma mensagem de apreço àqueles que no final do dia irão conduzir de quem poderá dar continuidade ao projeto do basquetebol na província de Luanda, que de facto olhem para aquilo que é o mais importante, aquilo que fará no final do dia bem à família do basquetebol. E certeza absoluta que isso poderá encontrar na lista A e que tomem as melhores decisões. Ok. A minha última questão é só sim ou não. 1 minuto. É só sim ou não. Eu vou chutar alguns nomes e o Milton vai dizer apenas um nome, né? Na verdade, o sim ou não é um nome que tens de citar. Certo. Eu vou fazer referência a alguns nomes do nosso basquetebol e tu vais dizer o nome na perspectiva de é o melhor ou é o salvo, ou é alguma coisa qualquer. Certo. O Silvio vai me ajudar com alguns outros nomes, mas eu vou avançar já com 3 nomes. Ou com 3 nomes vai fazer 6. Jean Jacques, José Carlos Guimarães. Jean Jacques. Armando Costa, Lutonda. Lutonda. General. Mas esta é desproporcional. Mas
Por que eu estou a rir? Esta é Tu estás a me interromper. Esta é Amor, eu fiquei curioso porque... Como é que é o nome do número 4? Olímpio Cipriano. Olímpio Cipriano, Carlos Almeida. Carlos Almeida. Vitor Muzad e o Abdel Bucar. Abdel Bucar. Quem é para ti o melhor basquetebolista de sempre em Angola? Bem, tu metes-me aqui numa Não, enrascada. espera aí, antes desse. Necas de Irlanda. Mas nós estamos no Vitor prolongamento. Carvalho. Ah. Vitor de Carvalho. Então já podes responder a minha pergunta, a última questão. Quem é o melhor basquetebolista angolano de sempre? Milton Barros não conta. Não, porque ele não já é faço graduado. Ok. Então quem é o melhor de sempre? Bem, Posso te facilitar? Minha opinião, Olímpio Cipriano. Na sua opinião. eu digo, é um bocado difícil, mas honestamente falando, é o Miguel. Para mim também é um bocadinho difícil terminar o nosso programa, mas infelizmente temos que terminar. Jean Jacques. Terminamos a nossa edição, mais uma vez obrigado pela sintonia. Repito, a todos aqueles que ainda não subscreveram o canal, subscrevam. Todos aqueles que ainda não acionaram o sino, façam, por favor, porque o YouTube precisa perceber que é um conteúdo com alguma relevância para entregar a mais, né? a mais gente, a mais público, e é importante que vocês façam esse processo. Deixem, por favor, nos comentários os vossos subsídios. Desta forma, vocês vão ajudar a crescer o nosso canal e, de certeza, ajudar-nos também aqui a ganhar alguns trocados, porque a gente precisa disto, que é para podermos dar vida e vida e vida a este Fora de Jogo, que continua dentro, mas fora de jogo. Obrigado, até a próxima edição. Estamos juntos.